Girão, o senhor e outros senadores possivelmente discutirão o PEC 42, que trata sobre candidatura, muda algumas coisas das candidaturas de militares a postos do Legislativo brasileiro. O que o senhor acha disso? Olha, em primeiro lugar, para quem tinha dúvida que o Brasil estava numa ditadura, está aí mais uma evidência. Uma operação contra militares, uma operação que insiste em algo que 20% da população brasileira só ainda acredita, porque os outros 80% já desacreditou. E olha o jogo combinado entre poderes que está acontecendo no Brasil, que é mais grave ainda. Além da ditadura da toga, esse poder, do qual eu faço parte, qual é a pauta que tem no plenário do Senado Federal? Uma pauta que acua mais ainda os militares do Brasil. Ou seja, essa PEC 42 é surreal, é algo inconcebível no momento que a gente vive, como um prato de vingança, de revanche, claro, com o governo passado também. O Brasil vive uma perseguição de críticos do sistema apodrecido que ele está. Você tem colegas jornalistas que estão fora do Brasil, exilados, com conta bancária congelada aqui, com passaporte retido aqui, com a rede social dele bloqueada. Não vamos longe, não. Senador da República, o Marcos Duval, está sem rede social e não pode dar uma entrevista. Aliás, eu fico perguntando se a gente pode dar entrevista ainda, porque partido político teve uma operação da Polícia Federal, o maior partido de oposição, não o único. O que eu faço parte também é um partido de oposição ferrenha ao governo, mas o que tem maior número de integrantes, que é o Partido Liberal, teve uma operação lá, com o presidente, com tudo. É um momento de trevas, é um momento de sombras e que precisa mais do que nunca de que as pessoas de bem desse país, que é a maioria, especialmente aquelas que têm algum tipo de poder, porque o cidadão comum está apavorado, o cidadão comum está com medo de falar, porque no Brasil não tem mais justiça, tem uma sandice, tem uma sanha de perseguição implacável a quem pensa diferente e quem critica esse sistema. Esses inquéritos ilegais, inconstitucionais, que não têm fim, onde uma pessoa julga onde ela própria é a vítima. Uma pessoa que investiga onde ela própria é a vítima. Está tudo errado no Brasil, está tudo de cabeça para baixo na nossa nação. E esse Senado está se acovardando num ponto vexatório nos seus 200 anos. O Senado não tinha o direito de fazer isso com a população brasileira, porque toda essa avalanche que está acontecendo no país, essa ditadura, essa inversão de valores, um poder esmagando os demais, que é o Supremo Tribunal Federal, com a decisão de alguns ministros ativistas políticos ideológicos, está colocando o poder legislativo de joelho de novo. Até tinha dado uma levantadazinha no ano passado com a PEC das decisões monocráticas, que parou na Câmara. E a população pergunta, para mim perguntam, está tudo combinado? Porque aprova no Senado e não aprova na Câmara. Foi combinado isso aí para não avançar, para colocar os poderes de forma independentes, como tem que ser, equilibrados que tem que ser. O Brasil hoje não tem democracia. Não venham encher a boca para dizer que tem democracia, porque é usando o nome de uma pseudo-democracia que eles estão avançando uma ditadura no Brasil, caçando a oposição do Brasil. O presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, tem um dever moral de agora, nesse momento histórico, aí eu vou para um grande pacifista da humanidade, Chico Xavier. Ontem, a terra que ele nasceu, Pedro Leopoldo, fez 100 anos. Chico Xavier, a terra do presidente Rodrigo Pacheco também, Minas Gerais. Ele é conterrâneo. Dizia
que a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora a fazer um novo fim. Rodrigo Pacheco, você é o presidente dessa casa. Você tem 60 pedidos de impeachment, que é o único recurso que não foi feito pelo Senado Federal para barrar esse ativismo, para barrar esses abusos, para barrar essa perseguição, para pacificar esse país. Tem 60 pedidos de impeachment com material robusto, que é nosso dever investigar. Por que o senhor não coloca? Por que o senhor não coloca para analisar? E mesmo que perca, porque existe hoje interferência de um poder sobre outro, na eleição do Rodrigo Pacheco, a mídia brasileira falou, a grande mídia, pode pesquisar, que ministros do STF ligaram para senadores pedindo voto em Rodrigo Pacheco. Agora, no ano passado, na PEC 8, para o fim das decisões monocráticas no país, que foi um passo importante dado pelo Senado, e o Rodrigo Pacheco foi fundamental nisso, na condução, teve ministro do Supremo ligando para senadores, a mídia falou, para votar contra. Deram até esporro, me desculpa a palavra, no líder do governo. Teve ministro do Supremo dando esporro no líder do governo. Isso passou, inclusive, em programas ao vivo de grandes emissoras de televisão, comentaristas falando sobre isso, recebendo online a informação de ministro, porque ele votou contra. Nós temos um poder que manda e desmanda no Brasil. E o Senado, o presidente do Senado, porque é muito poder concentrado no presidente do Senado, é errado isso. O PRS 11 do senador Lazier Martins resolveria isso, porque colocaria para o colegiado decisões importantes como essa de impeachment, que a gente nunca fez aqui nessa casa, e é o último recurso que nós temos. Mas hoje o poder está na mão do Rodrigo Pacheco, não avaliaram esse PRS 11 do senador Lazier, e Rodrigo Pacheco precisa dar uma resposta para a população brasileira à altura de uma população que merece, que é correta, que é trabalhadora, que sai 5 horas da manhã para trabalhar, para ganhar o pão para voltar. O Brasil está imerso numa insegurança jurídica por causa de um poder que faz o que quer, pinta e borda aqui nessa nação. Então, nós vamos cobrar do presidente Rodrigo Pacheco para que volte à normalidade democrática no Brasil, que exista um respeito ao ordenamento, que precisa se fazer um efeito até pedagógico nesse momento, que é analisar, sem pré-julgamento, analisar os documentos que tem nos impeachments e que o Senado possa fazer. Se perder, não vamos vir com aquela história, vai ficar desmoralizado o Senado. O Senado já está desmoralizado. Pode andar na rua do Brasil. Todo o Senado no seu bicentenário, e ele tem que se levantar nesses 200 anos, e nós vamos até o fim, com muita fé, com muita esperança, na capacidade de reflexão do ser humano. Em toda instituição, toda, tem gente boa, tem gente cumpridora dos seus deveres, tem gente ética. E eu vou além, é a maioria. Por que estão calados? Vão permitir até quando essa sandice no Brasil? Vão permitir até quando uma ditadura numa nação fantástica como a nossa, que tem tudo para estar no topo do mundo? Que Deus abençoe essa nação.